Para quem vai sentar no sofá da nave hoje, a pergunta que eu tenho para te fazer é: você sabe o preço em você fazer a escolha de ser você mesma? Bom, no mundo em que vivemos hoje, né, gente, vamos combinar assim, com tanta pressão de todos os lados. Então a gente tem pressão familiar, a gente tem pressão social, a gente tem pressão de relacionamento afetivo, a gente tem pressão dos amigos, a gente tem pressão de tudo quanto é lado. Eu vejo cada vez mais o quanto existe um preço para que as pessoas realmente possam ser elas mesmas. Essa é uma temática que faz parte da minha vida e hoje, aonde eu tô, pelo menos até hoje, assim, nesse caminho que eu venho trilhando, eu vejo como muito um propósito que eu tenho e parte da minha missão naquilo que eu puder ser contribuição para ajudar as pessoas a serem cada vez mais elas mesmas. É isso que me deixa no meu caminho. E claro, né, não poderia ser diferente, uma vez que esse é o meu caminho. Então, eu percebo assim, tudo que eu caminhei já até hoje, o que eu continuo e tenho certeza que seguirei caminhando cada vez mais, é para conseguir ir tirando, né, essas muitas vezes máscaras, descondicionando, podendo me libertar de amarras que não me permitiam ser eu mesma. E aí, quando eu falo sobre isso, parece talvez muito abstrato e no fundo seja, mas eu acho que também tem um quê de simplicidade e praticidade, sabe? Quando a gente para pensar, putz, o que será que é poder ser eu mesma? Esses dias mesmo eu fiz uma leitura astrológica, né, para uma pessoa e quanto mais eu falava das potencialidades daquela pessoa no mapa, dos dons, das possibilidades de talento, de ir para a vida que ela tinha, parece que ela menos entendia o que eu estava falando. E eu comecei a achar aquilo tão curioso, né? Eu falei assim, caramba, mas eu tô aqui trazendo, né? Eu tô decifrando o enigma do mapa daquela alma, daquela pessoa. Como que, né? Ela não tá entendendo o que eu tô falando, ela não tá se vendo aqui. E aí eu comecei a trazer a depender da nossa história, do que a gente viveu, do que a gente passou, do nosso sistema familiar, da sociedade em que a gente foi inserido e como é fácil, por incrível que pareça, talvez por mais doido que seja, como é fácil a gente se perder da gente. E eu fiquei muito tocada com essa leitura dessa pessoa. Ela se emocionou pra caramba durante o nosso processo, porque até mais do que uma leitura de mapa, né, que para muitas pessoas às vezes seja só um lugar curioso ou vamos ver aí o que é esse negócio de mapa astral, foi literalmente uma ficha caindo, né, uma eureka nela do quanto ela estava desconectada de quem ela verdadeiramente é. E nesse momento, por isso que é a pergunta que eu fiz aqui no começo, eu acho que nesse momento a gente tem, sei lá, um lapso, assim, um momento de talvez silêncio, um momento de vazio, porque é você olhar, talvez para até onde você veio hoje, a forma como você veio caminhando, a forma como você vem se posicionando, se relacionando com as pessoas, e de repente você tem ali, né, um abismo entre você olhar e falar assim, caramba, e se eu for ou tiver coisas que são meus dons, meus talentos completamente diferentes de tudo isso que eu já fiz há 30 anos, 40 anos na minha vida? Existe um abismo entre esses dois lugares, né? É quase como você, sei lá, dar um salto de um topo de uma montanha para outro. E aí isso me fez ficar refletindo sobre esse aprendizado, né? Ficar pensando sobre essa situação e quantas pessoas não estão numa condição dessa e que muitas vezes quando você apresenta a elas um novo caminho ou literalmente essa oportunidade de se reconectar, o que é tudo aquilo que a gente tem que abrir mão?
Eu falo muito sobre isso, né? Cada escolha que a gente faz tem uma renúncia. Não há uma escolha na vida sem que algo seja renunciado, não existe isso. Por isso, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de mudar e por isso, muitas vezes as pessoas tenham dificuldade em bancar o preço de ser elas mesmas. Porque aí eu tô falando de um lugar que muito provavelmente eu vou desagradar. E aí eu vou desagradar talvez a família, eu vou desagradar o companheiro, a companheira, eu vou desagradar amigos, eu vou desagradar chefe, eu vou falar não para muita gente, para muita coisa, para eu bancar o preço de ser eu mesma. E tem um preço, é o que eu sempre falo, tem um preço para tudo. Do mesmo jeito que tem a renúncia, tem o preço, né? Nenhuma magia, até mesmo a magia, ela tem o seu preço. Então, a pergunta, no fundo, é: qual é o preço que você quer pagar? Você pode querer pagar o preço de continuar uma vida inteira arcando com as expectativas das outras pessoas, ou você pode escolher o preço de simplesmente se reconectar com você mesmo. Você pode fazer a escolha de continuar agradando tudo e todos e cada vez mais se reprimir, se colocar no fim da fila, ou você pode fazer a escolha de se agradar mais, mesmo que isso deixe outras pessoas magoadas ou tristes ou com as expectativas frustradas. E é tudo sobre escolhas. Essa pessoa, ela me perguntou durante a leitura, né, astrológica, ela falou assim: qual que é o certo a se fazer? E é muito curioso essa pergunta, porque quando a gente também tem qual que é o certo ou qual que é errado, a gente também está partindo de uma premissa de que fomos educados que existe alguém ou algo que está nos punindo. Então, que se eu fizer o errado, eu serei punida, e se eu fizer o certo, eu serei aprovada, eu serei aplaudida. E esse é um lugar altamente ilusório, né? E que nos coloca, assim, numa doideira mental bizarra, porque isso não existe. E aí eu virei para ela e falei assim: não sei. Não tem certo e errado. Pelo menos no meu ponto de vista, tem a escolha que você quer fazer. Muitas vezes as pessoas que vêm fazer esses processos também comigo, elas querem, e até na minha época de personal isso acontecia muito, né? E até hoje acontece, principalmente acho que aí no campo da nutrição e atividade física, elas vêm procurando o caminho mais rápido. Então, qual que é a fórmula mágica para eu conseguir o corpo dos sonhos, para eu emagrecer, para eu, enfim, né, seja lá o que for o objetivo? E eu sempre falava: olha, não há um resultado que permaneça, que seja duradouro, sem que ele tenha um trabalho a ser feito, sem que ele necessite um passo após, sabe assim, um passo após o outro, dia após dia, de você cultivando, de você construindo, até que você suba lá no 10º degrau da sua escada. É preciso tempo, é preciso consistência, é preciso dedicação, é preciso abrir mão de certas coisas, é preciso fazer renúncias, fazer escolhas, para que muitas vezes a gente chegue no nosso objetivo. Então, do mesmo jeito que eu trazia, né, essa reflexão ali no trabalho, no meu trabalho que eu tinha de personal, eu trago hoje para o meu trabalho terapêutico. Olha, a pessoa que talvez você queira aí se reconectar, ou esse lugar seu de essência que você queira trazer mais para o mundo, se revelar, é preciso um trabalho árduo. É preciso que você pare tudo que você está fazendo até hoje, um monte do seu piloto automático aí que você tenha, para que você olhe e fale: peraí, para onde eu vou? Se eu quero manifestar os meus dons e talentos, como é que eu vou me colocar perante as pessoas? Quais que vão ser as minhas posturas? Eu, pessoalmente, né, particularmente na minha experiência, e até por poder compartilhar com vocês, eu venho aí de pelo menos uns 2 anos tendo que mudar minha postura com muitas pessoas, inclusive amigos de longas datas, com situações, com familiares, com companheiro. Para o quê? Porque eu fiz uma escolha. E a minha escolha é qual? Honrar quem eu verdadeiramente sou. E aí eu precisei bancar o preço de muitas vezes ter pessoas queridas, pessoas que eu amo muito, vendo que elas estariam sendo desagradadas aos olhos dela, falando não para muita gente, me afastando de muita gente. Mas por quê? E aqui eu acho que é um lugar que
a gente pode cair muito, né? E a gente tem essa sociedade que coloca isso na nossa cabeça, que é do egoísmo. Então, ai meu Deus, porque você é egoísta, porque você é individualista. E aí eu sempre trago aqui essa reflexão, né? Existe sim a distorção, o egoísta sim, o individualista sim, mas espera aí. Desse lugar que eu tenho meus desejos, as minhas vontades, os meus limites, aquele espaço sagrado que daqui para dentro ninguém entra além de mim mesma. E o quanto é destrutivo a gente ficar nesse lugar do agrade sempre, do ser bonzinho, do ser fofinho, do dar sorrisinho, sempre abaixar a cabeça para o outro, sempre se colocar muitas vezes em situações destrutivas para que o outro se sinta melhor. Quantas vezes eu já não me deixei ali ficar numa situação de inferioridade para que meu amigo pudesse se sentir melhor, ou então me coloquei em lugares que não era verdade só para o meu amigo gostar de mim. E o que eu ganhei com isso? Nada. Absolutamente nada, porque anos depois na minha vida tava eu lá trabalhando em terapia, esse lugar da inferioridade, de parecer que tem que sempre ser menos, de parecer que a gente sempre tá sofrendo quando outra pessoa tá sofrendo também, e esse é um lugar que a gente se desconecta de quem a gente é. Que é muito diferente, tá? Que é muito diferente de eu ser um ombro amigo, de eu ser um porto seguro, a que algo seja partilhado, algo seja trocado, uma cura possa ser estabelecida, é diferente. Só que como é que a gente conquista esse lugar, né? Principalmente depois de arrancar muitas máscaras sobre quem a gente achava que era e se permitindo ir para um lugar de experimentação sobre talvez quem verdadeiramente somos. E eu realmente acredito que em vida terrena, tá? Nunca chegaremos ao 100%, porque é condição existencial do ser humano, enquanto habitante do planeta Terra, estar em evolução. Então, enquanto estivermos em planeta Terra, ninguém estará 100% evoluído, 100% iluminado. Porque muito provavelmente, se você alcançar esse momento aqui no planeta Terra, na hora você faz sua passagenzinha para outro planeta que tenha uma consciência mais desperta e um nível mais elevado de vibração, porque estamos num planeta de provas e expiações, não é mesmo? Aqui a gente tá para o quê? Trabalhar os nossos karmas, trabalhar os nossos desafios, aquilo que a gente se comprometeu em evoluir enquanto espírito. Então não existe um momento que acabou e vamos ficar vivendo no planeta Terra. Não, enquanto estivermos aqui estaremos em evolução. Então, quem será esse eu mais genuíno que talvez estamos buscando? E aí é um momento que eu acredito, tá? E que é o que eu vivo na minha história. Não tem caminho curto. Atalho, talvez a gente possa até encontrar alguns por aí, né? Prometendo mudanças de vida que, enfim, não se perduram depois. Do mesmo jeito que eu via isso muito na educação física, a gente tinha as promessas do corpo perfeito em um mês, né? Da pílulazinha mágica em 3 semanas. E depois, quais eram os efeitos? Efeito rebote foi o que eu mais vi em 12 anos de profissão de personal. O que eu mais experienciei era efeito rebote. Assim é numa jornada terapêutica. Assim é a gente nessa busca por quem somos. Não tem um retiro de um dia que amanhã você vai estar na plenitude sobre quem você é. Até Buda precisou passar quanto tempo ali embaixo da árvore para ele conseguir chegar à iluminação? Por quantas provas e expiações ele não precisou passar? Então, caminho fácil, gente, ou caminho rápido, ou a pílula mágica, pode ser que ela tenha, mas que ela vai durar pouquíssimo tempo e o efeito rebote ele é certeiro. Então existe um processo que a gente tem que escolher qual caminho a gente verdadeiramente quer seguir. Não dá para ter os dois. Não dá para ser quem eu quero ser em essência, né? Ou eu manifestar a minha essência tendo e agradando todo mundo do lado de cá. Esses dois caminhos eles são sim divergentes. Esses dois caminhos eles não estão ali interligados. Eu acredito muito que no momento que a gente começa, enfim, se comprometer com nós mesmos,
Essas pessoas do lado de cá, elas vão mudando, algumas ainda permanecem, outras vão embora, formas de se relacionar mudam. A diferença talvez seja o quê? Você traz situações e pessoas mais alinhadas para o seu caminho, pessoas que vão te respeitar e que você vai respeitá-las também, porque aqui a gente tem também, né, a falsa ilusão do caminho solitário da espiritualidade, de que vamos subir para o alto da montanha, porque eu sou diferente demais, sei lá, sou o peixinho, né, fora do aquário, então eu vou lá ficar sozinho no alto da montanha para que ninguém me veja, ninguém me entenda e eu não interaja com ninguém. Isso é uma super ilusão que passamos, né? Durante essa fase do processo do autoconhecimento, da espiritualidade, a gente vai se deparar com esse lugar e ele é um lugar ilusório, né? Então, qual que é a diferença? É a partir do momento que a gente se entende, que a gente se respeita, que eu percebo como é que eu funciono, o que será que eu verdadeiramente gosto, como é que eu verdadeiramente sou, sem estar buscando um aplauso, sem estar buscando um reconhecimento, sem estar buscando uma aceitação externa, uma aprovação lá de fora. Quem que é essa essência, né? E aí, a partir do momento que eu vou me aproximando mais disso, aí eu vou retomando para mim o meu poder pessoal, eu vou retomando para mim a minha autoconfiança, eu vou desenvolver um processo de autoaceitação, automaticamente as pessoas ao nosso redor elas vão se modificando, porque vão ficar somente aquelas que vão ressoar com a nossa vibração. Vão ficar somente aqueles que vão respeitar e vão ver a nossa mudança. Olha, fulano mudou. Olha, aqui então agora, a partir de agora, tem uma relação de mais respeito. Não tem mais, às vezes, uma relação de superioridade e inferioridade. Ou alguém tem que estar mal quando eu tô mal e pode estar bem quando eu tô bem. Não. A gente passa a respeitar as nossas individualidades e aí sim conviver em conjunto, porque essa é a verdade. Estamos aqui para as interações sociais, né? Se não fosse isso aqui, a gente nem estaria. Mas é uma condição também inata do ser humano as trocas, as relações sociais. Os animais fazem isso, as plantas fazem isso. Por que que a espécie humana com a espécie humana seria diferente? Não é. A gente está aqui para se relacionar e se relacionar, aí a diferença é se relacionar a partir do meu eu mais autêntico, ou esse que eu minimamente estou a cada dia construindo, e aí sim eu consegui me relacionar com esse eu do outro que também está na busca da sua autenticidade. Mas para isso, gente, teremos que fazer a escolha de dizer muitos nãos, de colocar os nossos limites com respeito, com certeza, de honrar a nossa verdade interna, nossa justiça interna, aquilo que faz razão para o nosso coração. E a partir daí, a gente principalmente conseguir se libertar dessa necessidade de ter o amigo, ter a família, ter o companheiro, a companheira, ter o chefe, ou seja lá quem for, a gente se liberta dessa necessidade de ter e a gente passa única e exclusivamente se comprometer com a necessidade de ser. E ser quem? Ser eu mesma. É esse lugar de poder ser quem eu sou e confiar, porque aí aqui a gente vai ter um lugar de confiança. Nossa, eu, como uma boa aquariana, assim, eu sou apaixonada pelos meus amigos. Eu amo os meus amigos, eu gosto de ter amigos, eu falo que eu preciso de ter amigos. E eu passei por um momento de bastante transformação em ter que conseguir confiar na vida e renunciar de que talvez aqueles amigos que eu achava que seriam meus amigos de 50 anos, 60 anos, talvez eles não fossem mais. E a vida, pelos motivos e pela minha própria transformação, mostrou que as estradas não eram mais as mesmas. E aí eu precisei confiar e manter a minha escolha, né? Qual que era a minha escolha? Ia ser renunciar a mim para ter o outro? Ou de repente saber que a renúncia seria o outro para ter a mim? Esse é um processo que é muito desafiador, né? Mas eu acredito que ele é o único que pode nos trazer cada vez mais para essa reconexão com a nossa essência. E eu descobri que a gente tá nessa ilusão da solidão
ela é um lugar assim, ó, de fundo de poço, que não é real, que é uma válvula de escape, que é uma fuga. Porque quando a gente verdadeiramente se conecta com a nossa essência, as relações, elas são intrínsecas a isso. Acontece, porque a gente vem trocar. A gente vem experienciar e se relacionar enquanto ser humano. Então, quando eu ficava ali na ilusão, né, ser sozinha, ninguém nunca vai me entender, ninguém vai compreender, porque eu sou... Isso daí é um buraco também. Ele é um outro lado de uma mesma fuga do estar no agrade sempre. O que é o que a gente precisa encontrar? Essa fortaleza em nós, esse lugar de amor próprio, de autoestima, de autoaceitação, que a partir do meu centro eu me relaciono e eu tô bem, independente de... Eu consigo me relacionar com aquele que, né? Não sei, de repente não tem os mesmos pontos de vista, mas me respeita. Eu consigo relacionar com a família, mesmo que a família não pense do mesmo jeito que eu, mas existe um respeito. E aí a gente para de dar o nosso poder psíquico quando a gente dá poder pessoal para o outro. Porque quando a gente dá o nosso poder pessoal para o outro, ele tem domínio sobre o nosso psiquismo, sobre a nossa força psíquica. E quando eu resgato isso, eu tiro da mão do outro que eu dei o meu poder pessoal e eu resgato ali para mim. Então, claro, é um caminho que eu falo de muita desconstrução, de muito descondicionamento para que a gente chegue nisso, mas qual que é o preço? Aí essa é a pergunta que eu falo, que você tem que se fazer, né? Se minimamente isso fizer sentido para você. Qual é o preço de eu continuar ali, naquele mesmo lugar? Que é a zona de conforto que você com certeza já conhece, que até mesmo o seu sofrimento você já sabe como ele é, e aí você pode ficar nessa roda de samsara, vidas e vidas e vidas e vidas, e enquanto você escolher ficar na sua roda de samsara, que nada mais é do que os ciclos repetitivos e reclamando e vitimista e sofrendo, né? E nesse lugar ali, ou você pode escolher de repente pagar um outro preço. E claro, tem trabalho dos dois lados? Tem. Tem ônus e bônus dos dois lados? Tem. O preço é você quem vai escolher. Qual é o preço da sua escolha? Qual é o caminho? E um caminho você vai ter que fazer coisas, num outro caminho você vai ter que fazer outras coisas. Não tem certo e errado, simplesmente para mim tem o que você vai escolher, a maneira como você vai viver. Claro que é uma experiência. Eu experimento cada vez mais até hoje e, gente, vou experimentar até a hora que eu fizer a partida daqui, o quanto tá cada vez mais alinhada com quem eu sou e num lugar de humildade. Porque aí é onde a gente se conecta com a verdadeira humildade, né? Humildade vem de humus. Humus é terra. Então, qual é o momento que eu me ajoelho na terra e eu honro quem eu sou num lugar de humildade, não num lugar de arrogância, de querer provar, ou de querer ser mais, ou de querer ser diferente e provar essa diferença? Não. Somos todos iguais enquanto humanos. Eu acho que isso é uma coisa até bonita da gente perceber quando a gente aprofunda nessa reflexão do sermos nós mesmos. Somos todos iguais enquanto humanidade. Temos nossas dores, temos nossos talentos, temos nossas coisas a serem desenvolvidas, mas estamos aqui, ó, na mesma linha, todo mundo no mesmo barco, todo mundo aqui nas suas lutas diárias, nos seus lugares de desenvolvimento. Uma das lições que a visão sistêmica me trouxe muito é exatamente isso. Eu não olho para trás com um lugar julgador dos meus ancestrais, com um lugar arrogante. Por que eles não meditavam, né? Por que eles não viam a vida assim? Poxa vida! Talvez esse seja um lugar de muita arrogância, né? Mas e qual é o momento que eu me ajoelho perante aqueles ancestrais e eu percebo, e é aí onde a verdadeira honra de que hoje poder estar aqui onde eu estou é graças àqueles que travaram as suas batalhas, é graças àqueles que da forma como eles tinham, da maneira como eles podiam, eles fizeram de tudo para que eu estivesse aqui. E aí a gente se ajoelha perante a esses que vieram atrás com um pouco mais de humildade no nosso coração, né? E eu acredito muito que é quando a gente encontra esse lugar, quando a gente encontra essa reverência mais genuína, é que a gente consegue entender a permissão de sermos nós mesmos. Num lugar de, claro, não se sentir culpado, não se sentir vítima, mas sim podendo ser em honra àqueles que vieram a sua melhor versão.